Eu quero falar agora um pouquinho sobre o PL da anistia, porque apesar de considerar legítimo o debate no Congresso sobre a anistia, o ex-presidente Michel Temer avalia que o Supremo Tribunal Federal deveria rever as penas que foram aplicadas aos condenados. Vamos entender essa história com a Janaína Camelo e depois eu vou ouvir aqui os nossos amigos. Fala aí, Jana. Pois é, Evandro, o que o ex-presidente Michel Temer disse sobre esse assunto? Nas palavras dele, que talvez para não criar nenhum mal-estar entre os poderes, especialmente entre o Congresso Nacional e o STF, seria melhor o Supremo fazer uma nova dosagem das penas. Essa declaração foi feita numa entrevista que o ex-presidente concedeu ao jornal o Globo, que foi publicada hoje. E aí ele faz a seguinte afirmação, Evandro, abre aspas, é possível fazer uma nova dosimetria. Punição houve, tinha de haver, mas também a pena deve ser de menor tamanho. É uma solução conciliatória. O que estou propondo é uma mediação, um meio termo. Fecha aspas. Ele também fez comentários sobre o ministro Alexandre de Moraes, que foi um ministro indicado por ele ao STF. Foi o único ministro, indicado por Michel Temer na gestão dele. E sobre Moraes ele disse o seguinte, que considera um ministro moderado, sensível e que ele sabe o que faz. Segundo o ex-presidente, Moraes não é um sujeito cheio de rancores. E aí ele citou algumas decisões que Moraes deu até agora. No caso dos condenados no 8 de janeiro, concedendo prisão domiciliar. E aí, Temer disse que essas decisões já são um sinal de que o ministro vai cumprir um papel de pacificação. Essas foram as palavras do ex-presidente Michel Temer sobre esse assunto, lembrando que a dosimetria das penas é uma atribuição do Legislativo, mas quem fixa essas penas é o Judiciário. Só lembrando também, Evandro, que recentemente o ministro Gilmar Mendes, ele também já falou sobre esse assunto, disse que não defende a discussão de anistia nenhuma em relação ao 8 de janeiro, em relação aos acusados na tentativa de golpe de Estado, mas disse que defende avaliar caso a caso, ou seja, porque os julgamentos no 8 de janeiro estão sendo feitos em blocos, não há uma individualização da conduta ali dos acusados. E o ministro disse que se houver uma avaliação caso a caso, é possível haver uma progressão da pena mais rápida. Evandro. Muito obrigado, Janaína Camelo. Um ótimo trabalho para você. Michel Temer sendo Michel Temer, buscando um caminho do meio ali, buscando estabelecer pontes entre os poderes, porque ele fala, se a questão for, ou transitar no Congresso da maneira como se prevê agora, se extinguindo as penas que foram aplicadas às pessoas que cometeram os atos no 8 de janeiro, na visão do ex-presidente Michel Temer, isso também seria irregular, porque de fato as pessoas precisariam responder pelo menos pelo vandalismo, ou seja, a anistia completa e restrita na visão dele não se aplicaria. De certa forma, isso contrariaria também aquilo que está sendo feito no Supremo Tribunal Federal. Então, o que ele diz? Melhor deixar essa discussão no Congresso Nacional de lado e vir com uma solução a partir do próprio Supremo Tribunal Federal, que poderia rever as penas, reduzir as penas. Isso traria, de fato, um acordo entre todas as partes, indiretamente. Você concorda com o ex-presidente Michel Temer, Gani? Olha, a ideia é boa. Agora, por exemplo, e aí eu tenho essa dúvida jurídica, quer dizer, será que não seria possível ter uma anistia aos crimes de tentativa de golpe de Estado e anulação do Estado Democrático de Direito, né? Será abolição. Abolição do Estado Democrático de Direito. Será que não daria para ir para esse caminho? Porque daí automaticamente sobrou apenas o crime de vandalismo. Agora, é uma das vozes mais sensatas. O Michel Temer, o ex-presidente da República, é um legalista, é um constitucionalista e, na visão dele, aquelas pessoas não podem ser acusadas e condenadas por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, dado que não tem uma prova material contra elas, né? Há hipóteses ali, há interpretações, mas você não tem uma materialidade que comprove que elas invadiram, né, e planejavam ali tomar o poder. Elas teriam que estar mancomunadas com as Forças Armadas e nada disso foi comprovado. Portanto, eu acredito que só essa sinalização do Michel Temer já é muito importante, mas eu sou muito cético em relação à autocontenção do próprio Supremo, né? De uma revisão do próprio Supremo Tribunal Federal, infelizmente, nesse caso. Ô, Pepe, você concorda com essa solução apresentada pelo ex-presidente Michel Temer?
É uma solução intermediária, né? Inclusive, vários senadores, vários deputados têm falado abertamente sobre isso, né? Que uma alternativa à anistia seria exatamente reavaliar as penas das pessoas que foram condenadas pelo Supremo Tribunal Federal em relação a esses processos, né? Contra o crime, contra atentado ao Estado Democrático de Direito e contra tentativa de golpe de Estado. Você acha que o único problema nesse caso é, de fato, a dosimetria? Pelo visto sim, né? Porque ninguém pode olhar para aquelas cenas ali e não ver que tem atos de vandalismo também, não é? Então, acho que realmente a questão dúbia que gera discussão entre a direita e a esquerda, entre a sociedade no Brasil, é se houve efetivamente a tentativa de golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito, né? Que foi, Gani? Não, rapidamente, Pepe, eu já vou deixar você concluir. Eu quero tirar uma dúvida. Não é possível você anistiar... É possível, não é isso que eu levantei? É possível. Mas eu vejo também que a oposição está tentando colocar nesse projeto de anistia, né, o maior extremo possível para, se tiver que negociar alguma coisa. Né? Essa regra básica de negociação, você fazer o tal de leverage, né? Você pedir o máximo que você quer pedir na negociação para ver até onde vai o outro lado. Né? E o outro lado, talvez a alternativa seja exatamente a que você está falando, anistiar só a questão dos dois tipos penal, golpe de Estado e atentado ao Estado Democrático de Direito, e deixar o ato de vandalismo para ser processado. Né? Mas é uma questão que vai se desenrolar nos próximos meses. Mas eu discordo do Michel Temer quando ele fala, por exemplo, que é errado a anistia. A anistia é prerrogativa do Poder Legislativo. Né? Se o Poder Legislativo achar isso adequado e conseguir processar e aprovar a anistia, né, não tem o que fazer. Não tem que o STF fazer, né? Tem que respeitar, até porque é prerrogativa do Legislativo. Né? Se o STF invadir a esfera do Legislativo e falar que a anistia é inconstitucional, foi ilegal, aí vai voltar a narrativa de que o STF está tendo um poder extroverso e está roubando a competência do Poder Legislativo. Mas, terminando aqui, Cine, sem sombra de dúvida, essa seria uma alternativa do meio adequada para resolver a situação. E é bom lembrar que o Fux pediu vista do processo contra a Débora e começou a discussão no Supremo Tribunal Federal em relação à dosimetria nos casos específicos. José Maria Trindade, o ex-presidente Michel Temer disse que confia no bom senso do ministro Alexandre de Moraes, que, aliás, foi indicado por ele a vaga de Teori Zavascki, que faleceu naquele acidente de helicóptero lá no Rio de Janeiro. Você entende que, se Alexandre de Moraes propor uma revisão e o Supremo Tribunal Federal chegar a esse caminho, isso acalmaria os ânimos no Congresso Nacional, principalmente da oposição? Pois é impressionante a força de união e de proposta que tem o grupo aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Todas as propostas, elas são assumidas por todos. E veja bem que apontam no Congresso uma certa incoerência. É o grupo que aprovou o fim de saidinhas, é o grupo que exige a aplicação total das penas e das condenações, é o grupo que defende, sim, prender quem é condenado pela justiça. E quem é que vai definir quem é o merecedor dessas penas? É a justiça, né? E agora vem com uma plataforma que uniu a todos. Há um debate nacional sobre a anistia, e um debate que eu acho justíssimo, porque o Supremo exagerou, é porque as penas estão altas demais. Tá, mas daí a uma anistia geral, como está no projeto, esse projeto ele é anterior ao dia 8 de janeiro, ele é do ex-deputado, esqueci o nome dele, mas enfim, anterior a esse mandato, ele nem é mais deputado, né? E agora há a possibilidade real, o presidente da Câmara fala que vê com bons olhos essa possibilidade de acordo, o governo nega, mas eu tenho informações de que já começa a discutir a possibilidade de uma redução de penas, né? Então seria anistia para alguns crimes e continuaria a condenação por batom na estátua da Artemis, que está em frente ao Supremo, o quebra-quebra, o roubo da original da Constituição brasileira, da quebra do relógio, né? Esses têm que ser punidos, mas pelos crimes que cometeram. Ninguém é condenado a 17 anos porque colocou batom na Artemis ou porque quebrou um relógio, né? Mas também, né? Houve outras condenações aqui, por exemplo, quando o MST chegou aqui e quebrou vidros do Itamaraty, eles foram condenados, mas condenados assim por quebrar vidros, repuseram os vidros e é um processo caro e foram condenados a serviços e tal, algumas penas menores,
como foram condenados a penas menores e o acordo de não persecução penal de alguns que participaram do dia 8, né? Então é preciso colocar lógica nessa história. Mas é muito difícil. Me disse um jurista que procurar lógica na legislação penal é ficar doido, ou seja, não há justiça na lei penal brasileira, não tem coerência. Como pode um participante de uma manifestação que tem que ser punido, mas por uma pena maior do que homicídio, né? Está errado. Ô Segré, como é que você avalia? Quando em 1930 teve aquela debacle na Bolsa de Valores, em 1929, 30, o problema econômico dos Estados Unidos, essa crise demorou 1 ano para chegar na Europa. Hoje em dia é um enter no celular, no computador e todo mundo fica sabendo o que está acontecendo. A força da população na rua, a força das redes sociais está impondo uma nova velocidade nessas questões. Se eu pego, e qualquer aqueles que estão nos assistindo, imagens de 2017, onde 900 ônibus, eram quase 30 mil pessoas, todas de vermelho, foram depredar patrimônio público, incendiaram 3 ministérios. Eu tinha um amigo que estava aí, ele teve que fugir pela escada de incêndio. E depredaram um monte de coisas, teve gente ferida e tudo. E comparo com a de 8 de janeiro e não falo qual é uma e qual é a outra. E, claro, obviamente, tem um monte de gente de vermelho, fica claro de que lado ideológico está, e um monte de gente de verde e amarelo também. Lamentavelmente, são 2 países diferentes, mesmo com uma única bandeira. Mas aí você vê que naquela oportunidade, 2017, não teve nenhum preso, nenhum. E por quê? Depredaram também, mas aquele delito de depredação foi punido? Não, não foi. E nesse caso agora, 8 de janeiro, 17 anos de prisão, 14 anos de prisão. A história, e vai ser muito rápido, vai mostrar a verdade. E essa verdade vai mostrar que aquelas pessoas, ou grande parte dessas pessoas, não tinha nenhum interesse de fazer um golpe de Estado de absolutamente nada. Se tinha alguém, esse alguém deve ser punido sim, mas sem a prova de que isso era assim, com um líder a quem poderia ser entregue eventualmente o governo se esse golpe de Estado tivesse sucesso. Com pessoas armadas e não com batom, com armas, porque seria a única e a primeira etapa no mundo de um golpe de Estado sem armas, e apenas com voluntarismo. Então, hoje fica cada vez mais claro que a tentativa dessas penas era coibir que a população saísse à rua por medo. E agora esse medo passou, fica muito claro que passou. Então está na hora de que o judiciário, que foi aquele que iniciou essa gestão de colocar provas, penas muito fortes, para pessoas que muitas vezes não tinham nem sequer a intenção de derrubar governo algum, volte à normalidade. E talvez aí o Brasil comece a estar mais pacificado.